Soari, nesta sexta, 10 de outubro, entrou em vigor o cessar-fogo entre Israel e o Hamas. A partir desse momento, o relógio começou a contar. São 72 horas para que o Hamas devolva os reféns. Amanhã, se tudo seguir igual, a entrega dos reféns deve começar. Em troca dos 2.000 prisioneiros palestinos que cumprem pena, 200 deles prisão perpétua. Assim que o cessar-fogo entrou em vigor, as forças de defesa de Israel começaram a recuar para a chamada Zona Amarela, a faixa de segurança acordada. Coluna após coluna, viam-se os D9, os blindados na Mer, os tanques Merkava retornando ao território israelense. Mas isso não significa que a guerra tenha terminado, como muitos supõem. As forças do Comando Sul continuam mobilizadas com a ordem clara de responder a qualquer ameaça imediata. A contagem dessas 72 horas começou exatamente quando as tropas ficaram posicionadas na nova linha. O prazo acaba amanhã ao meio-dia, e tudo indica que, se não houver imprevistos, o primeiro grupo de reféns pode voltar antes desse prazo. Ao mesmo tempo, já estamos vendo cenas que pareciam impossíveis há alguns dias. Civis de Gaza retornando ao norte pela rota de Al-Rashid, com bandeiras brancas e sacolas improvisadas. É muito frágil. Em Gaza nada é estável. Por trás desse acordo, há uma história política complexa. O gabinete israelense aprovou o plano após uma discussão longa e tensa. Na mesa, ao lado de Netanyahu, estavam os emissários de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, que foram peças-chave na mediação. Resultado: 28 ministros a favor, 4 contra e 2 se abstiveram. Israel aceitou a trégua, mas com uma linha vermelha muito clara. Se o Hamas não se desarmar e se Gaza não for desmilitarizada de forma pacífica, Israel então voltará à força. Foi assim que o primeiro-ministro e o porta-voz militar disseram sem rodeios. Enquanto isso, do outro lado, o Hamas havia anunciado que seu Ministério do Interior iria deslocar forças para a Dária que Israel abandonaria para restabelecer a ordem. Isso já está acontecendo. As forças já estão ativas, ocupando o espaço que os soldados israelenses deixaram. Agora, lá estão os militantes do Hamas, que saíram novamente com seus uniformes. Eles foram encontrados após meses. Agora circulam em suas caminhonetes, novamente vagando pelas ruas de... Presidente, o Hamas continua controlando o território. E isso levanta a pergunta: isso é realmente uma trégua ou apenas uma pausa antes da próxima fase? Paralelamente, o Egito tenta dar um tom de espetáculo internacional ao acordo. Fala-se de um evento em Sharjah, com a presença de líderes regionais e até do secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Se o evento for grande, a pressão sobre Israel para que mantenha a calma será ainda maior. A isso se soma a chegada de cerca de 200 oficiais norte-americanos que vão supervisionar a implementação do cessar-fogo e a libertação dos reféns. Ou seja, essa trégua tem árbitros, câmeras e muita diplomacia envolvida. Também foi ampliada a ajuda humanitária e, pela primeira vez, Israel permitiu assistência turca para Gaza. Os hospitais israelenses já estão se preparando para receber os libertados, enquanto o mapa no terreno está sendo reorganizado, zonas evacuadas, áreas sob controle militar temporário e uma faixa de segurança que pode ficar permanentemente vedada aos habitantes de Gaza. Tudo indica uma redefinição do tabuleiro, enquanto o mundo observa para ver se Hamas cumprirá sua palavra. Se não fizerem isso, as forças de defesa de Israel já deixaram claro que podem voltar a Gaza. A pergunta agora é se essas 72 horas vão organizar a região, ou se são apenas uma pausa antes da próxima tempestade. Importante, confira se está inscrito no canal. Muitos acham que estão, mas não estão. Basta tocar em inscrever-se e ativar o sininho para saber quando eu postar vídeo novo. Enquanto o cessar-fogo tenta se manter dentro de Israel, o ambiente está longe de ser tranquilo. A sensação geral é uma mistura de alívio e desconfiança. Nas ruas, muitos israelenses preferem ver os reféns em casa, mesmo que isso alivie temporariamente o Hamas. Mas nos bastidores, a pergunta é se esse acordo não acaba dando oxigênio ao mesmo inimigo que Israel jurou desmantelar.
Os familiares dos reféns vivem essas horas com o coração na mão. Alguns acamparam em frente à residência do primeiro-ministro há várias semanas. Outros se reúnem em variados tipos de praças, agora icônicas em Israel. E embora a notícia da libertação lhes dê esperança, a ansiedade não desaparece. Todos sabem disso. Cada hora que passa pode ser a diferença entre a vida e a morte de um de seus entes queridos. No âmbito político, a trégua voltou a dividir o gabinete de guerra. Há ministros que consideram que essa pausa é uma manobra inteligente para ganhar legitimidade internacional e evitar sanções, mas outros veem isso como uma capitulação disfarçada. Um dos pontos mais criticados foi a presença dos emissários de Trump na reunião decisiva. Para uns, sua intervenção foi crucial para o acordo. Para outros, uma interferência nas decisões soberanas de Israel. Mas além desse debate político, dentro do exército percebe-se algo mais profundo. Cansaço e cautela. As FBI sabem que esse tipo de trégua não é novidade. A história mostra que nunca as usa para se reorganizar. Por isso, embora oficialmente se fale em cessar-fogo, os comandantes mantêm as tropas em alerta máximo, especialmente nos setores de Han Yunis, Rafah e Beit Hanun, onde células terroristas podem ser reativadas a qualquer momento. E há outro fator silencioso que pesa muito. A fronteira com o Hezbollah no Líbano continua sendo um fronte latente. Muitos israelenses temem que, com o foco em Gaza, o Hezbollah pressione pelo outro lado. De fato, o exército reforçou suas posições em Matula e em Kiryat Shmona, cidades que ficam bem próximas à fronteira com o Líbano, antecipando qualquer tentativa de provocação. Na mídia israelense, as análises se dividem entre aqueles que comemoram a oportunidade de trazer os reféns de volta e aqueles que acreditam que essa trégua apenas adia uma ofensiva inevitável. Mas a maioria concorda em uma coisa: Hamas não foi derrotado, apenas contido momentaneamente. E isso explica o tom frio e reservado com que o exército se referiu ao acordo. Sem comemorações, sem declarações triunfalistas. Enquanto isso, o país inteiro espera por esta segunda-feira com uma expectativa enorme, pois a verdade é que a expectativa é enorme e a margem de erro é mínima. Israel sabe que qualquer descumprimento, qualquer provocação ou ataque durante essas horas pode fazer todo o acordo colapsar e devolver as tropas a Gaza, em questão de minutos, e perder essa oportunidade de ouro de recuperar os reféns. O sentimento geral é que o país está andando sobre um gelo fino, uma trégua frágil, um inimigo imprevisível e 72 horas que podem redefinir os próximos meses do conflito. Enquanto Israel vive essas horas com expectativa, no exterior as peças também estão se movendo. A Organização das Nações Unidas e a União Europeia celebram o cessar-fogo e apresentam isso como uma oportunidade para o diálogo. Mas dentro de Israel a frase soa vazia. Não seria a primeira vez que o mundo aplaude um acordo no papel, enquanto na prática a realidade continua sendo outra. E para entender esse ceticismo basta olhar para o norte. Há quase um ano, Israel e Hezbollah assinaram um cessar-fogo no Líbano. Em teoria deveria trazer calma, mas na prática não passou uma única semana sem ataques, represálias ou simplesmente um conflito. Nesta mesma sexta-feira, Israel lançou uma operação contundente. Bombardeou mais de uma centena de equipamentos pesados de engenharia do Hezbollah no sul do Líbano. Inclui 200 escavadeiras bulldozers e cerca de 100 Bobcats. O prejuízo é estimado em dezenas de milhões de dólares. Mas além do impacto material, a mensagem foi muito clara. Não haverá reconstrução enquanto houver armas. Israel está destruindo de forma sistemática toda a maquinaria de construção que o Hezbollah tentava usar para reconstruir vilarejos xiitas na fronteira com Israel. E faz isso por uma razão muito específica: impedir que o grupo se rearme sob o disfarce de projetos civis, algo que eles fizeram por muito tempo. E essa mensagem não é só para o Líbano, é também um aviso direto para o Hamas em todo esse processo que está acontecendo. O que aconteceu no sul do Líbano serve como um espelho do que pode acontecer em Gaza. Se o Hamas não se desarmar e agir como milícia, não será possível reconstruir. O sul do Líbano segue em ruínas, mesmo após quase um ano do cessar-fogo.
Gaza pode enfrentar o mesmo destino se a trégua se tornar um engano. Israel deixou isso claro. Os drones continuarão eliminando alvos e, se necessário, a maquinaria usada para fins militares ou de propaganda será destruída sem hesitação. Em contraste, o Hamas tenta transformar essa pausa em uma vitória simbólica. Seu porta-voz, Mahmoud Mardawi, afirmou isso descaradamente. Gaza impôs sua vontade ao inimigo arrogante, o mesmo discurso de sempre de se autoproclamar vencedor, enquanto seus líderes se escondem debaixo da terra. E o mais preocupante é que boa parte da mídia ocidental repete esse discurso sem parar para pensar no que isso realmente significa. As cenas que circulam por Gaza mostram júbilo, bandeiras e até pessoas entoando o nome de Trump. Imagem curiosa que mostra mais confusão do que certeza. O Hamas precisa desesperadamente mostrar força, mesmo que só lhe reste a narrativa. Enquanto isso, Israel observa em silêncio. As forças de defesa de Israel sabem que esse cessar-fogo é temporário e pode ser rompido a qualquer momento, como no Líbano. Amanhã, segunda-feira, será o ponto de inflexão. Se o Hamas entregar os reféns e respeitar a trégua, pode surgir uma chance diplomática. Senão, o exército agirá com igual força. Amanhã será decisivo. Se tudo ocorrer como previsto, os primeiros reféns serão libertados, iniciando a guerra. Essa libertação não será o fim da história, mas sim o começo de outra batalha do que poderá vir depois. Se jamais cumprir, Israel poderia ganhar tempo político e espaço internacional para redefinir sua estratégia em Gaza. Mas, se descumprir ou tentar manipular a trégua, as forças de defesa de Israel voltarão a entrar com mais força e com menos restrições. E sem a questão da chantagem com os reféns. Já disse um oficial israelense, cada refém que não voltar será mais um motivo para voltar a Gaza. O mais provável é que a guerra não tenha acabado, apenas esteja ganhando fôlego. Enquanto isso, as famílias israelenses esperam, os soldados não baixam a guarda e toda a região prende a respiração. Essa trégua, como se... Nada. O presidente da Organização das Nações Unidas. O presidente da Organização das Nações Unidas não vai precisar fazer nada. O presidente da Organização das Nações Unidas, o presidente da Organização das Nações Unidas